Ele a chamou de peso morto e lhe deu 24 horas para sair da casa que ela mesma havia pago. O que ele não sabia? Ela escondia uma fortuna de 60 milhões e um plano para lhe ensinar o verdadeiro preço da traição. Helena Ribeiro sentia o cheiro de desinfetante hospitalar impregnado na alma. Aos 50 anos, aquele odor não era mais apenas um detalhe do ambiente de trabalho. Era a fragrância de sua própria vida, uma mistura de urgência, cuidado e sacrifício. Como enfermeira-chefe, ela orquestrava a sinfonia caótica de um grande hospital paulistano com uma calma que muitos admiravam, mas poucos compreendiam a origem. Essa calma vinha de um propósito maior, um que morava fora dos corredores brancos e estéreis. Morava em casa, tinha nome e sobrenome, Caio Bastos. 10 anos mais novo, Caio era o sol para o qual Helena deliberadamente girava. Quando o conheceu, ele era um rapaz cheio de ambições, mas com os bolsos vazios e um futuro incerto. Ela, já estabelecida, viu nele uma chama que merecia ser alimentada, e assim o fez. O amor para Helena sempre foi um verbo, uma ação contínua. Ela não apenas o amou, ela o construiu. A decisão mais difícil, a que ainda lhe arrancava um suspiro discreto nas noites de insônia, foi vender a casa dos pais. Aquele sobrado na Vila Mariana não era apenas tijolo e argamassa. Era o último reduto físico de suas memórias de infância. O cheiro do bolo de fubá da mãe aos sábados. A voz do pai lendo o jornal na varanda. O dinheiro da venda, cada centavo dele, foi depositado não em uma conta de investimentos para sua própria segurança, mas na mensalidade da Faculdade de Direito de Caio. Foi o alicerce sobre o qual ele ergueria seu futuro. Enquanto ele mergulhava nos livros de vade-mecum e sonhava com tribunais, Helena mergulhava em uma rotina exaustiva. Turnos duplos se tornaram a norma. Ela trocava o dia pela noite com uma frequência que desregulava seu relógio biológico, mas mantinha as contas em dia. As amigas a convidavam para cafés, para viagens curtas, para simplesmente viver um pouco. "Agora não dá", ela respondia, com um sorriso cansado, mas genuíno. "O Caio está na reta final. Preciso garantir que nada o atrapalhe." Ela era a retaguarda, a engenheira invisível da carreira dele. Cada terno que ele comprava, cada livro, cada inscrição em seminário, tudo passava pelo filtro do seu sacrifício. Ela abriu mão de um curso de especialização em geriatria que tanto desejava. Adiou a troca do carro velho e esqueceu o que era comprar uma roupa que não fosse um novo uniforme de trabalho. Ela se lembrava com uma clareza dolorosa da noite da formatura dele. Caio, radiante no palco, o canudo na mão como um troféu. Na plateia, Helena aplaudia com as mãos e com o coração, sentindo um orgulho que a preenchia por completo. Era a vitória dele, mas a conquista era dela. Naquela noite, ele a beijou e disse com a voz embargada: "Nunca vou esquecer que tudo isso é por sua causa. Você é a mulher da minha vida, meu porto seguro." As palavras dele foram o bálsamo que curou todas as suas noites mal dormidas, o analgésico para as dores nas costas e a justificativa para cada renúncia. Ela acreditou, com cada fibra do seu ser, que aquele investimento não era financeiro, mas emocional. Era a construção de uma parceria para a vida toda. Os anos seguintes pareceram confirmar sua aposta. Caio, com o caminho pavimentado por ela, começou a advogar. No início, os clientes eram poucos e o retorno modesto. Helena continuou sendo o pilar principal. A casa em que moravam, um apartamento confortável que ela mesma escolhera e pagara com o suor de seus plantões, estava no nome dele. "É mais simples assim, meu amor", ele argumentara na época, com uma lógica que parecia fazer sentido. "Questões de imposto, de facilidade no cartório. Confia em mim." E ela confiou. A confiança era o ar que ela respirava naquela relação. Ela não percebeu,
ou talvez não quisesse perceber, as mudanças sutis. O modo como ele passou a se referir ao apartamento como a minha casa. As conversas que antes eram sobre nossos planos e se tornaram sobre minha carreira. Ele começou a frequentar eventos sociais do meio jurídico, jantares e coquetéis, para os quais ela raramente era convidada. É muito chato, meu bem. Só falam de processos. Você ia detestar, ele dizia. E ela, cansada da rotina hospitalar, acabava concordando. Ela se contentava em ouvir os relatos dele, em ser a ouvinte silenciosa de suas vitórias, sem perceber que estava sendo lentamente movida do centro da vida dele para a periferia. Helena racionalizava tudo. Era natural que ele se dedicasse tanto. A advocacia exigia networking, uma imagem de sucesso. Ela, com seu jeito simples e suas roupas práticas, talvez não se encaixasse naquele mundo de aparências. Seu universo era outro, feito de vidas salvas, de mãos seguradas em leitos de morte, de consolo oferecido a famílias desesperadas. Eram mundos diferentes, mas ela acreditava que o amor era a ponte que os unia. Enquanto ela se orgulhava de ter financiado o homem que ele se tornara, não notou que ele começava a sentir vergonha da mulher que ela continuava a ser. O sacrifício dela, antes visto como um ato de amor, começou a ser reembalado por ele como uma dívida silenciosa, um fardo que ele, em sua nova posição, não queria mais carregar. E Helena, imersa em sua dedicação, não ouviu o som da ponte ruindo sob seus pés. A notícia caiu sobre Helena com o peso de um diagnóstico terminal. Não em uma sala de reuniões formal, com documentos e apertos de mão, mas em um corredor apressado, quase como uma nota de rodapé no fim de um dia caótico. Corte de gastos, Helena. A nova diretoria quer enxugar a folha. Estão priorizando os mais novos, você entende. A voz do diretor do hospital era burocrática, desprovida da empatia que ela mesma distribuíra por aquelas mesmas paredes durante 3 décadas. Aposentadoria forçada. A expressão era um eufemismo cruel para a demissão. Ela não estava se aposentando, estava sendo descartada. Aos 50 anos, com uma vida inteira de conhecimento prático, era subitamente obsoleta. Ela dirigiu para casa em um estado de torpor, o trânsito de São Paulo se movendo ao seu redor como um filme mudo. As buzinas, as freadas, os rostos anônimos nos outros carros, nada a alcançava. Sua mente estava presa no silêncio ensurdecedor de seu próprio futuro. O hospital não era apenas um emprego, era sua identidade, seu refúgio, o lugar onde ela era indispensável. Agora, não era mais, mas havia um consolo, uma certeza que a mantinha firme. Caio, ele a entenderia. Ele, mais do que ninguém, sabia o valor de seu trabalho e o tamanho de sua dedicação. Ele a abraçaria, diria que ficariam bem, que enfrentariam isso juntos. Afinal, era a vez dele de ser o porto seguro. Ao entrar no apartamento, o encontrou no escritório que ele havia montado em um dos quartos. Estava ao telefone, a voz firme e assertiva, negociando os termos de um caso. Ele gesticulava com uma caneta de grife, o relógio caro brilhando sob a luz do abajur. Ao vê-la, ele apenas levantou um dedo pedindo silêncio e continuou a conversa por mais alguns minutos. Helena ficou parada na porta, sentindo-se uma intrusa em sua própria casa. O cheiro de desinfetante que ela carregava consigo parecia brigar com o aroma de couro e papel caro do escritório dele. Quando ele finalmente desligou, não perguntou como foi seu dia. Apenas disse, com um tom de impaciência: "Preciso de silêncio, Helena. Estou fechando um cliente importante." "Caio, preciso conversar", ela disse, a voz mais frágil do que pretendia. Aconteceu uma coisa, no hospital. Ele recostou-se na cadeira de couro, uma cadeira que ela se lembrava de ter pago em 10 parcelas no cartão de crédito anos atrás, e a encarou.
Não havia calor em seu olhar. Apenas uma avaliação fria, como se ela fosse a parte contrária em um litígio. Ela contou tudo. A conversa no corredor, o corte de gastos, a aposentadoria forçada. As palavras saíam tropeçando, carregadas de uma dor que ela mal conseguia nomear. Esperava um gesto, uma palavra de conforto, qualquer coisa que a ancorasse naquele mar de incertezas. O que veio, no entanto, foi um silêncio cortante. Caio não se moveu. Seus olhos percorreram o rosto dela, não com compaixão, mas com um cálculo rápido e brutal. Ele não via a dor dela, via um problema financeiro. Então é isso? Acabou? Ele perguntou, a voz desprovida de qualquer emoção. Não tem mais salário e o plano de saúde. Caio, eu fui demitida, ela repetiu, a incredulidade começando a se misturar com a dor. Você não entende? Meu chão se abriu. Eu entendo perfeitamente, ele disse levantando-se. Ele caminhou pela sala, as mãos nos bolsos da calça de alfaiataria. Não a olhava. Olhava para as paredes, para os móveis, como se reavaliasse o valor de cada objeto. Eu entendo que agora a única fonte de renda desta casa sou eu. Entendo que minhas despesas vão aumentar. Entendo que o padrão de vida que eu lutei tanto para construir está em risco. A palavra eu ecoou no silêncio do apartamento. Helena sentiu um frio que começava na base da espinha e se espalhava por todo o corpo. O homem por quem ela sacrificara seus sonhos não estava ali. Em seu lugar, havia um estranho, um contador impiedoso que somava perdas e danos. Nós vamos dar um jeito, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Eu posso procurar outra coisa, dar aulas. Ele riu. Um riso curto, seco, desdenhoso. Dar aulas? Helena, acorde. O mundo mudou. Quem vai contratar uma enfermeira de 50 anos? Você se tornou um peso financeiro que eu não estou disposto a carregar. Cada palavra era um golpe físico. Peso. A mulher que o erguera do nada era agora um fardo. A dor em seu peito era tão intensa que ela teve que se apoiar no batente da porta para não cair. Ela o viu caminhar até a janela, olhar para a cidade iluminada lá fora. Uma cidade que, para ele, representava oportunidades e, para ela, naquele momento, apenas o vazio. Então, ele se virou e proferiu a sentença, com a mesma frieza com que um juiz lê um veredito. Eu preciso deste apartamento inteiro para mim. Preciso de espaço, de uma imagem profissional. Este quarto onde você guarda suas coisas vai ser meu novo escritório, um lugar decente para receber meus clientes. Não posso ter você circulando por aqui com essa cara de derrota. Helena não conseguia acreditar no que ouvia. A realidade parecia se desfazer, se liquefazer em um pesadelo absurdo. Este quarto, Caio, esta casa, eu paguei por esta casa. O apartamento está no meu nome, Helena. Legalmente é meu. Ele retrucou, a voz afiada como uma lâmina. E eu preciso que você saia. Te dou 48 horas. É tempo suficiente para você arrumar suas coisas e encontrar um lugar para ficar. Talvez a casa de alguma amiga sua do hospital. 48 horas. 280 mil plantões. A venda da casa de seus pais. 30 anos de dedicação. Tudo se resumia a 48 horas para desaparecer. O choque era tão profundo que as lágrimas não vinham. Havia apenas um vazio gelado, uma compreensão terrível que se instalava em seu ser. O amor de sua vida não a estava apenas abandonando, ele a estava apagando, como se ela fosse um erro de cálculo em sua planilha de sucesso. Ele não a via mais, via apenas um peso morto. E a casa que ela comprara com seu suor, o lar que ela construíra com seu amor, era agora o palco de sua mais profunda humilhação. Ele não estava apenas a expulsando de casa, estava a expulsando da vida que ela mesma havia financiado. As 48 horas seguintes se desdobraram em uma névoa de incredulidade e dor silenciosa.
Helena não chorou. As lágrimas pareciam congeladas em algum lugar profundo, um reservatório de mágoa tão vasto que ainda não encontrara um caminho para a superfície. Ela se moveu pelo apartamento como um fantasma, o som de seus próprios passos ecoando o vazio que se instalara em seu peito. Caio a ignorava com uma eficiência assustadora. Ele saía cedo, voltava tarde, falava ao telefone em voz baixa, sempre com a porta do escritório fechada. Era como se ela já tivesse deixado de existir. A casa, que antes era um lar, transformara-se em um território hostil, um relógio em contagem regressiva para sua expulsão. Ela começou a empacotar, não as grandes coisas, os móveis que ela comprara, a decoração que escolhera, apenas seus pertences pessoais, as poucas roupas que não eram uniformes, os livros de enfermagem com as páginas amareladas, as fotografias antigas de seus pais. Cada objeto era um fragmento de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. Ao pegar um porta-retrato com uma foto do dia do casamento deles, ela e Caio sorrindo, a felicidade tão palpável que quase doía olhar, ela o encarou por um longo tempo. Não sentiu raiva, não ainda. Sentiu uma confusão profunda, a mesma que um arquiteto sentiria ao ver o prédio que projetou e construiu desabar sem nenhuma razão aparente. Ela colocou a foto virada para baixo dentro de uma caixa de papelão. Na manhã do segundo dia, com o prazo se esgotando, seu celular tocou. Era um número desconhecido, de um escritório de advocacia. Sua primeira reação foi ignorar, pensando ser algum engano ou telemarketing. Mas a insistência, uma segunda e terceira chamada, a fez atender com uma voz cansada. Do outro lado, um homem se apresentou como Dr. Almeida, o advogado responsável pelo espólio de uma de suas antigas pacientes. O nome que ele pronunciou a fez parar no meio do corredor, com uma pilha de lençóis nos braços. Odete Antunes. Dona Odete. A imagem da senhora veio à mente de Helena com uma clareza inesperada. Uma empresária do ramo têxtil, reclusa e sem herdeiros diretos, que passara os últimos anos de sua vida sob os cuidados intermitentes do hospital. Helena fora mais do que uma enfermeira para ela. Nos longos plantões noturnos, quando a solidão e a dor se tornavam companheiras cruéis para a idosa, Helena se sentava ao seu lado. Elas não falavam apenas de medicamentos e procedimentos, falavam da vida. Dona Odete, com sua mente ainda afiada, contava histórias de suas viagens pelo mundo, dos tecidos que criara, dos amores que vivera. E Helena, em troca, compartilhava pedaços de sua própria história, a dedicação ao marido, os sonhos adiados. Dona Odete a ouvia com uma atenção penetrante, seus olhos pequenos e brilhantes, parecendo enxergar além das palavras. Você tem um coração bom demais para um mundo que nem sempre é gentil, minha filha, a velha senhora lhe dissera uma vez, segurando sua mão com uma força surpreendente. Nunca deixe que ninguém apague o seu valor. Dona Odete havia falecido há pouco mais de um mês. Helena sentira a perda, mas a rotina do hospital e seus próprios problemas a haviam engolido. Agora, o advogado estava ao telefone, falando em termos jurídicos que soavam distantes. A leitura do testamento, única beneficiária. Um legado em agradecimento. Helena não estava processando a informação. Sua mente estava ocupada em decidir para qual hotel barato ligaria, quanto dinheiro tinha em sua conta para sobreviver nas próximas semanas. Senhora Ribeiro, a senhora está me ouvindo? A voz do advogado a trouxe de volta à realidade. Dona Odete Antunes deixou para a senhora a totalidade de seus bens. Após a liquidação dos ativos e o pagamento dos impostos, o valor líquido do patrimônio é de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. As palavras pairaram no ar, desprovidas de sentido. Helena encostou-se na parede fria, o celular pressionado contra a orelha. Era um engano,
Um trote de mau gosto, uma alucinação causada pelo estresse e pela falta de sono. Deve haver algum engano, doutor. Eu era apenas a enfermeira dela. Não há engano algum, senhora Ribeiro, o advogado respondeu com uma paciência profissional. O testamento é explícito e foi lavrado com total clareza. Dona Odete deixou uma carta explicando suas razões. Ela a descreve como a pessoa mais humana e digna que conheceu em seus últimos 15 anos de vida. Ela queria que seu dinheiro fosse para alguém que soubesse o verdadeiro valor das coisas, e não apenas o preço. Precisamos marcar uma reunião para iniciar os procedimentos de transferência. A senhora está disponível amanhã? Helena desligou o telefone em um estado de choque que superava tudo o que sentira nos últimos 2 dias. O número na tela do celular parecia irreal. 60 milhões. A quantia era tão astronômica, tão fora de sua realidade, que seu cérebro se recusava a aceitá-la. Ela olhou ao redor, para as caixas de papelão que continham os restos de sua vida, para a porta fechada do escritório onde o homem que a chamara de peso morto trabalhava para construir sua própria fortuna. Uma risada escapou de seus lábios. Não foi uma risada de alegria, mas de uma ironia tão profunda, tão cósmica, que beirava a loucura. No exato momento em que fora reduzida a nada, despojada de sua casa, de sua carreira e de sua dignidade, ela havia se tornado uma milionária. A carta de Dona Odete, que o advogado leu para ela por telefone mais tarde, foi o que a ancorou. Não eram apenas palavras, era um testemunho. A idosa descrevia como Helena ajustava seu travesseiro sem que ela precisasse pedir, como lhe trazia uma xícara de chá quente nas madrugadas frias, como ouvia suas histórias repetidas com um interesse que nunca parecia falso. Ela cuidou da minha alma quando meu corpo já desistia, dizia um trecho. Deixo a ela minha fortuna não como pagamento, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta para que ela possa finalmente construir a vida que merece, livre das amarras que outros impuseram a ela. Naquela noite, a última em sua antiga casa, Helena não dormiu. Sentada no chão da sala, cercada por suas caixas, ela sentiu as lágrimas finalmente chegarem. Elas não eram de tristeza pela traição de Caio, mas de uma gratidão avassaladora por uma mulher que a vira de verdade. Dona Odete não via a enfermeira, a esposa de alguém, a mulher de meia-idade. Ela via Helena. E em seu último ato, ela lhe devolvera não apenas a segurança financeira, mas algo infinitamente mais precioso, a noção de seu próprio valor. O dinheiro era um escudo, uma fortaleza, mas a validação contida naquela carta era a arma que ela precisaria para lutar. E pela primeira vez em muito tempo, Helena começou a pensar não no que havia perdido, mas no que poderia construir. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do sol. O chão duro da sala havia lhe deixado o corpo dolorido, mas a mente estava surpreendentemente lúcida. O prazo de Caio se esgotava em poucas horas. Pela primeira vez, a contagem regressiva não lhe trazia pânico, mas uma estranha sensação de poder. Ela se levantou, olhou para as 3 caixas de papelão que continham sua vida antiga e tomou a primeira decisão de sua nova existência. Não levaria nada. Deixaria tudo para trás, não como uma vítima que foge, mas como uma rainha que abdica de um reino em ruínas. Aqueles objetos estavam impregnados da memória do sacrifício, da renúncia. Sua nova vida exigia um começo limpo, sem âncoras para o passado. Ela tomou um banho demorado, usando o sabonete caro que Caio gostava e que ela sempre evitava para economizar. Vestiu a melhor roupa que tinha, um conjunto simples, mas elegante, que guardava para ocasiões especiais que nunca chegavam. Penteou os cabelos, passou um batom discreto. Ao se olhar no espelho, não viu a enfermeira cansada ou a mulher expulsa. Viu uma desconhecida, alguém com um brilho de determinação nos olhos que ela não reconhecia.
Quando Caio saiu do quarto, já vestido em um de seus ternos impecáveis, ele parou ao vê-la. Havia uma expectativa em sua postura, talvez esperando encontrá-la em prantos, suplicando por mais tempo. A calma e a dignidade dela o desarmaram. "Suas coisas já estão prontas?" ele perguntou, a voz tentando soar firme, mas com uma ponta de hesitação. "Sim", respondeu Helena, a voz clara e sem tremor. "Não vou levar nada." Ele franziu a testa, confuso. "Como assim? E para onde você vai?" "Não se preocupe comigo, Caio. Eu sei me cuidar", ela disse. E naquelas palavras simples havia o peso de décadas de autossuficiência que ele nunca se dera ao trabalho de notar. Ela caminhou em direção à porta. Não olhou para trás, para o apartamento que pagara, para o homem que amara. Ao girar a maçaneta, sentiu o peso da chave em seu bolso. Tirou-a, colocou-a sobre o aparador da entrada e fechou a porta atrás de si sem fazer barulho. O clique suave da fechadura foi o som mais libertador que já ouvira. Do lado de fora, o mundo parecia diferente. O ar da manhã em São Paulo tinha um cheiro novo, não de poluição, mas de possibilidade. Ela não chamou um táxi comum. Usou um aplicativo e pediu um carro executivo. Queria conforto, queria sentir pela primeira vez que não precisava escolher a opção mais barata. O motorista, um senhor gentil, abriu a porta para ela. Ao se sentar no banco de couro macio, Helena sentiu o primeiro espasmo de uma vida de escolhas próprias. Seu destino não foi a casa de uma amiga ou um abrigo. Foi um dos melhores hotéis da cidade, um lugar cujas diárias custavam mais do que ela ganhava em uma semana de plantões. Ao fazer o check-in, a recepcionista a olhou com uma polidez profissional, talvez se perguntando sobre a mulher sem bagagem. Helena pagou uma semana adiantada, em dinheiro, uma pequena parte do adiantamento que o Dr. Almeida havia providenciado. O quarto, no 20º andar, tinha uma vista panorâmica da cidade. Lá de cima, os prédios, as ruas, o caos, tudo parecia pequeno, gerenciável. Ela ficou ali, parada diante da janela, por quase uma hora, apenas observando o mundo se mover sob seus pés. A primeira coisa que fez não foi comprar roupas ou joias, foi dormir. Dormiu por 12 horas seguidas, um sono profundo, sem sonhos, como se seu corpo e sua alma estivessem recuperando 30 anos de cansaço acumulado. Ao acordar, sentiu fome, uma fome real, de vida. Pediu o serviço de quarto, um café da manhã completo, com frutas frescas, pães artesanais e suco de laranja espremido na hora. Comeu devagar, saboreando cada mordida, um luxo que a rotina frenética do hospital jamais permitira. Com o estômago forrado e a mente clara, ela começou a agir. A herança não era um bilhete de loteria para uma vida de ócio. Era, como Dona Odete dissera, uma ferramenta. E Helena, como a boa instrumentadora que sempre fora, sabia que ferramentas precisam ser usadas com precisão. Ligou para o Dr. Almeida e agendou a reunião. Em seguida, pediu a ele a indicação de uma assessoria financeira de primeira linha, especializada em gestão de grandes patrimônios. Não entendia de ações, de fundos de investimento ou de planejamento tributário, mas entendia de delegar tarefas a especialistas. Era o que fazia todos os dias como enfermeira-chefe. Enquanto aguardava as reuniões, Helena começou a se reconstruir de fora para dentro. Foi a um salão de beleza renomado. Cortou os cabelos em um estilo mais moderno que emoldurava seu rosto e realçava seus traços. Fez as unhas, uma massagem relaxante. Depois, foi às compras. Não com a avidez de quem quer ostentar, mas com o cuidado de quem está montando uma nova identidade. Comprou roupas de bom corte, tecidos de qualidade, peças clássicas e atemporais. Sapatos confortáveis, mas elegantes. Uma bolsa de couro que não era de grife, mas que exalava sofisticação. Cada escolha era um ato de afirmação. Ela não estava mais se vestindo para ser prática, para ser invisível.
Estava se vestindo para ser ela mesma. O passo seguinte foi encontrar um novo lugar para morar. São Paulo, com suas memórias dolorosas, parecia pesada demais. Ela queria ar puro, um ritmo mais tranquilo, mas sem abrir mão da estrutura de uma cidade grande. Campinas surgiu como a escolha natural. Era perto o suficiente para resolver as pendências na capital, mas longe o bastante para significar um recomeço. Com a ajuda de uma corretora de imóveis de alto padrão, encontrou o que procurava, uma casa aconchegante em um bairro nobre e arborizado. Não era uma mansão ostensiva, mas uma residência elegante com um jardim exuberante e uma pequena fonte de água cuja melodia constante prometia paz. Alugou-a imediatamente, pagando 1 ano adiantado para não ter preocupações. Em menos de uma semana, Helena Ribeiro havia se desfeito de sua antiga vida e montado o alicerce de uma nova. Tudo em silêncio, com a mesma discrição e eficiência com que administrava uma emergência no hospital. Ela não contou a ninguém sobre a herança. Não ligou para as antigas colegas, não deu satisfações. Era um segredo que ela guardava como um tesouro, a fonte de seu poder silencioso. Ela estava se reorganizando, se fortalecendo, antes de voltar a interagir com o mundo que a havia descartado. Era um período de casulo, de transformação. E ela sabia, com uma intuição que nunca falhava, que a borboleta que emergiria seria irreconhecível. Enquanto Helena orquestrava sua nova vida com a precisão de uma cirurgiã, Caio vivia os primeiros dias de sua suposta liberdade. No início, sentiu um alívio. O silêncio no apartamento, que antes era preenchido pela presença discreta de Helena, agora parecia o som do sucesso. Ele transformou o antigo quarto de hóspedes, o refúgio dela, em um escritório imponente. Comprou uma mesa de mogno, uma cadeira de couro ainda mais cara e uma cafeteira de expresso. Sentia-se um conquistador em seu castelo. A ausência de Helena era, para ele, a remoção de um lembrete constante de suas origens modestas, da dívida silenciosa que ele se recusava a reconhecer. Contudo, a ausência começou a se manifestar de formas inesperadas. A casa, antes impecavelmente limpa e organizada, começou a acumular uma fina camada de desordem. As camisas não apareciam magicamente passadas em seu armário. A geladeira, antes sempre abastecida, continha apenas itens esporádicos que ele comprava sem planejamento. Pequenas coisas, trivialidades, mas que somadas começaram a corroer a imagem de controle que ele tanto prezava. Ele se irritava com esses detalhes, culpando Helena em sua mente por tê-lo acostumado mal, sem jamais admitir que ela era a administradora invisível de sua vida. A curiosidade sobre o paradeiro dela era um comichão no fundo de sua mente. Ele imaginava que ela estaria na casa de alguma colega enfermeira, lamentando a própria sorte. Talvez em breve ela ligasse, pedindo para voltar, aceitando qualquer condição. Ele ensaiava mentalmente o discurso que faria, magnânimo, mas firme, talvez oferecendo o pequeno quarto de serviço nos fundos do prédio, uma solução que a manteria por perto para as conveniências domésticas, mas longe de sua vista e de sua vida social. A ideia o agradava, pois o colocava em uma posição de poder e generosidade calculada. A primeira rachadura em sua fortaleza de autoconfiança apareceu cerca de 2 semanas após a partida de Helena. Ele estava em uma reunião com um cliente importante, um industrial que ele cortejava há meses. No meio da conversa, o cliente mencionou casualmente o nome Odete Antunes, a falecida magnata têxtil. "Uma perda para a indústria", disse o homem. "Fiquei sabendo que o testamento dela foi uma surpresa. Deixou tudo, uma fortuna de mais de 50 milhões para uma enfermeira. Um gesto de uma nobreza rara nos dias de hoje." Caio sentiu um calafrio. O nome da paciente era familiar. Helena a mencionava de vez em quando, a senhora reclusa de quem cuidara por anos.
Mas a conexão parecia absurda, uma coincidência impossível. Ele forçou um sorriso e mudou de assunto, mas o nome da enfermeira anônima e a cifra astronômica ficaram martelando em sua cabeça. A confirmação veio de uma forma banal e devastadora. Uma nota em uma coluna social online que um colega de escritório lhe mostrou. A nota falava sobre os novos rumos da Fundação Antunes e mencionava a herdeira, a enfermeira Helena Ribeiro, que agora assumiria um papel no conselho. A foto que acompanhava o texto era pequena, mas inconfundível. Era Helena, mas não a Helena que ele conhecia. Esta mulher tinha um corte de cabelo diferente, uma postura ereta, um olhar que não era de cansaço, mas de uma serenidade poderosa. O mundo de Caio desabou. O ar lhe faltou nos pulmões. 60 milhões. A mulher que ele expulsara, que chamara de peso morto, que imaginara estar vivendo de favores, era uma das mulheres mais ricas do país. A ironia era tão violenta, tão esmagadora, que ele sentiu náuseas. Cada insulto, cada palavra de desprezo que ele proferira, agora ecoava em sua mente com o som de sua própria estupidez. A casa que ele reivindicara como sua, o padrão de vida que ele se orgulhava de ter construído, tudo isso era pó, era nada, perto da fortuna que ela agora controlava. Sua primeira reação foi a negação, seguida por uma raiva cega. Raiva dela, por ter escondido isso. Como ela ousara não lhe contar? A lógica distorcida de seu egoísmo o fez se sentir a vítima, o traído. Ele que a acusara de ser um fardo, agora a acusava em sua mente de tê-lo enganado com sua simplicidade. Então, o pânico se instalou, e com ele, a ganância. O desespero para reverter seu erro catastrófico. Ele pegou o celular, as mãos tremendo. O número dela. Ligou. 1, 2, 3 vezes. A chamada ia direto para a caixa postal. A voz dela, gravada meses antes, soava calma e distante, uma assombração de um passado que ele mesmo destruíra. Ele começou a mandar mensagens. A primeira, curta e direta. Helena, precisamos conversar, urgente, sem resposta. A segunda, 1 hora depois, já com um tom de falsa preocupação. Fiquei sabendo o que aconteceu. Estou chocado. Por que não me contou? Fiquei preocupado com você. O silêncio dela era uma parede de gelo. A terceira, no final do dia, já beirava o patético. Meu amor, eu sei que errei. Estava sob pressão, estressado. Falei coisas que não sinto. Sinto sua falta. A casa está tão vazia sem você. Nos dias que se seguiram, Caio se transformou. O advogado arrogante deu lugar a um homem obcecado. Ele ligava de números diferentes. Deixava mensagens de voz longas e suplicantes. A narrativa dele mudava a cada tentativa. Ora, ele era o marido arrependido, ora o parceiro de negócios que via grandes oportunidades para eles. Chegou ao cúmulo de oferecer o que antes era a maior das humilhações como um prêmio de consolação. Você pode voltar, meu bem. Fique com o nosso quarto. Eu durmo no escritório, não tem problema. O importante é estarmos juntos. E a oferta mais absurda. Eu sei que essa quantidade de dinheiro pode ser assustadora. Eu sou advogado, posso te ajudar a administrar tudo para te proteger. Helena, em sua nova casa em Campinas, via as notificações chegarem, as ligações perdidas, as prévias das mensagens. Ela não sentia raiva, nem prazer na vingança. Sentia uma espécie de distanciamento clínico, como se observasse um caso de estudo sobre a natureza humana. A transformação de Caio não a surpreendia. Era apenas a confirmação final de que o amor dele nunca fora por ela, mas pelo que ela podia lhe proporcionar. Antes era a estabilidade de seu salário. Agora era a miragem de sua fortuna. Com a orientação de sua nova assessora financeira, uma mulher firme e experiente chamada Beatriz, Helena estabeleceu uma barreira impenetrável.
Trocou de número de telefone, criando um novo, exclusivo para seus novos contatos. O antigo, ela manteve ativo, mas silenciado, um arquivo morto do desespero de Caio. A firmeza dela, o silêncio absoluto, era a resposta mais poderosa que poderia dar. Cada ligação não atendida, cada mensagem não respondida, era uma afirmação de seu novo status. Ela não precisava gritar, não precisava confrontá-lo. Sua ausência e seu silêncio eram o espelho no qual Caio era forçado a encarar o verdadeiro tamanho de seu erro e a pequenez de seu caráter. Ele não a havia perdido apenas. Ele a havia jogado fora, sem fazer ideia de que estava descartando a própria sorte. E agora ele estava sozinho, no apartamento que roubara um rei patético de um reino de pó, enquanto ela, a rainha exilada, construía um império em silêncio. O silêncio de Helena era uma forma de poder que Caio, em sua arrogância, não sabia como combater. Acostumado a vencer discussões com argumentos legais e intimidação, ele se viu desarmado diante de uma muralha de indiferença. As semanas se transformaram em um mês, e a ausência de qualquer resposta começou a corroer sua sanidade. Ele emagreceu, seu sono se tornou irregular, e sua performance no escritório, antes impecável, começou a vacilar. A obsessão por Helena e sua fortuna se tornou o único motor de seus dias. Enquanto Caio se afogava em seu próprio veneno, Helena florescia. A casa em Campinas, com o som suave da fonte no jardim, tornou-se seu santuário. Pela primeira vez em décadas, ela tinha tempo. Tempo para ler os livros que sempre quis, para ouvir música, para caminhar pelas ruas arborizadas de seu novo bairro sem pressa. Tempo, acima de tudo, para pensar. Sua equipe de conselheiros, liderada pela assertiva Beatriz na área financeira e pelo sereno Dr. Almeida na parte legal, funcionava como um filtro, protegendo-a do mundo exterior enquanto ela se fortalecia por dentro. Foi em uma dessas reuniões que o próximo passo de sua jornada começou a tomar forma. Eles revisavam documentos, propriedades e investimentos de Dona Odete quando um arquivo em particular chamou a atenção de Helena, a escritura do apartamento onde ela morara com Caio. Beatriz, com seu olhar aguçado para detalhes, foi direto ao ponto. Helena, este imóvel está no nome de Caio, mas todos os comprovantes de pagamento da entrada e das parcelas do financiamento até a quitação saíram diretamente da sua conta pessoal. Temos um rastro de papel impecável aqui. Dr. Almeida ajustou os óculos complementando a informação. Legalmente a propriedade é de quem consta no registro. No entanto, o que temos aqui é uma prova documental robusta de que você foi a única provedora dos fundos para a aquisição do bem. Em uma disputa judicial, poderíamos argumentar com muita força a seu favor, buscando o ressarcimento integral ou até mesmo a anulação do registro em nome dele, caracterizando uma simulação ou um enriquecimento ilícito da parte dele. Helena ouviu em silêncio. A ideia de um confronto direto nos tribunais, de uma batalha pública, a desagradava. Não era seu estilo. Vingança não era o objetivo. Justiça, no entanto, era outra história. Aquele apartamento não era apenas um bem material. Era o símbolo máximo de seu sacrifício e da traição dele. Era a casa que ela comprara com o dinheiro da venda do lar de seus pais, com o suor de seus plantões. A ideia de que Caio a usufruísse como um troféu de sua crueldade era uma ferida que ainda não cicatrizara. Eu não quero o dinheiro de volta, disse Helena, a voz firme. E não quero arrastar isso por anos na justiça. Eu quero algo mais simples e, para mim, mais valioso. Eu quero que ele admita a verdade. Beatriz e Dr. Almeida se entreolharam, compreendendo a profundidade daquele desejo. Não se tratava de finanças, mas de dignidade. Existe uma maneira de fazer isso sem um processo litigioso? Perguntou Helena. Podemos tentar uma notificação extrajudicial.
explicou o Dr. Almeida. Apresentamos a ele todas as provas que temos, os extratos bancários, a origem dos fundos, e propomos um acordo. Um documento onde ele reconhece publicamente que o imóvel foi adquirido com recursos exclusivamente seus. Em troca, nós nos comprometemos a não mover uma ação judicial. Para um advogado como ele, que depende de sua reputação, um processo por fraude ou enriquecimento ilícito seria devastador para a carreira. Ele pode preferir a humilhação privada de assinar um acordo à ruína pública de um escândalo. A estratégia foi traçada. Helena não queria o imóvel de volta para si. Queria apenas despojá-lo da mentira sobre a qual ele construíra seu falso império. A notificação chegou ao escritório de Caio em um envelope pardo, entregue por um oficial de justiça. Ao ler o conteúdo, Caio sentiu o chão desaparecer sob seus pés pela segunda vez. Não era um pedido de reconciliação, nem uma oferta de paz. Era um ataque preciso, cirúrgico, ao âmago de sua identidade profissional. As cópias de extratos bancários, as datas, os valores, tudo estava ali. Uma contabilidade irrefutável de sua dependência e da generosidade dela. O documento era uma obra-prima de estratégia legal. Não o ameaçava abertamente, mas as implicações eram claras. A carreira que ele tanto prezava, construída sobre uma imagem de sucesso e retidão, estava na mira de um canhão. Um escândalo daquela magnitude o transformaria em um pária no meio jurídico. Clientes o abandonariam. Colegas o desprezariam. Ele, que expulsara Helena por ser um peso financeiro, seria exposto como o verdadeiro parasita da relação. O pânico deu lugar a um cálculo frio. Ele poderia lutar, arrastar o processo por anos, gastar uma fortuna com advogados. Mas as provas eram esmagadoras. Ele perderia, e no processo perderia tudo o que lhe restava, sua reputação. A outra opção era engolir o orgulho, assinar o papel e encerrar o assunto. Era uma pílula de veneno, mas uma que talvez lhe permitisse sobreviver. Ele tentou uma última cartada. Ligou para o Dr. Almeida, tentando negociar, argumentar. A resposta do advogado foi polida, mas inflexível. Dr. Bastos, a proposta de minha cliente é final. Não há espaço para negociação. A alternativa é o litígio. E creio que o senhor compreende perfeitamente as possíveis consequências. Encurralado, humilhado e derrotado, Caio cedeu. A reunião para a assinatura do acordo foi marcada no escritório do Dr. Almeida. Helena fez questão de estar presente. Não por vingança, mas para testemunhar o fechamento daquele ciclo. Quando ela entrou na sala de reuniões, Caio mal a reconheceu. A mulher diante dele não tinha qualquer vestígio da enfermeira de aparência cansada que ele dispensara. Helena vestia um tailleur de linho de cor clara, seu cabelo estava impecável e sua postura exalava uma calma e uma autoridade que o intimidaram profundamente. Ela não o olhou com ódio, mas com uma neutralidade distante que era infinitamente pior. Era o olhar de quem observa algo que já não lhe pertence, que já não lhe afeta. Ele tentou falar, balbuciar um pedido de desculpas, mas a voz não saiu. A presença dela, combinada com a humilhação do ato que estava prestes a cometer, o paralisou. Dr. Almeida colocou o documento sobre a mesa. Leia com atenção, Dr. Bastos. É uma declaração de reconhecimento de origem de fundos. Ao assinar, o senhor atesta que a senhora Helena Ribeiro foi a única e exclusiva provedora dos recursos para a compra e quitação do imóvel situado à rua tal, número tal. Com as mãos trêmulas, Caio pegou a caneta. Cada letra de seu nome que ele grafou no papel parecia um prego em seu caixão. Ao assinar, ele não estava apenas renunciando a uma mentira. Estava admitindo sua fraude, sua ingratidão, sua falha moral. Estava entregando a ela a única coisa que ela queria, a verdade. Helena observou a cena sem esboçar qualquer reação. Quando ele terminou, ela se levantou, não disse uma palavra.
Apenas acenou com a cabeça para seu advogado e se dirigiu à porta. Sua vitória não precisava de discursos. O documento assinado sobre a mesa falava por si só. Ao sair daquele escritório, ela não deixou para trás apenas um homem quebrado, mas a última sombra de dor que ele lhe causara. A justiça para ela não fora um ato de retaliação, mas de restauração. Ela havia recuperado sua história. Com a assinatura de Caio no documento, um peso que Helena nem sabia que ainda carregava se dissolveu. A justiça, em sua forma mais pura, não era sobre punição, mas sobre a restauração da verdade. E com a verdade restaurada, ela se sentiu finalmente livre para olhar apenas para frente. A fortuna de Dona Odete, que a princípio parecera uma responsabilidade esmagadora, começou a se revelar em sua verdadeira essência. Uma oportunidade de transformar dor em propósito. Helena não tinha interesse em uma vida de luxo ocioso. As décadas passadas nos corredores de um hospital público haviam moldado sua alma. Ela conhecia as rachaduras do sistema, a luta diária de seus colegas e a vulnerabilidade dos pacientes que dependiam de um cuidado que muitas vezes era prestado mais por vocação do que por condições adequadas. Era ali, naquele universo que ela conhecia tão bem, que seu novo poder encontraria seu verdadeiro significado. O primeiro passo foi mergulhar nos projetos da Fundação Antunes. Dona Odete, em sua reclusão, mantinha uma fundação beneficente que atuava de forma discreta, financiando pequenas iniciativas na área da saúde. Com a chegada de Helena ao conselho, a fundação ganhou um novo fôlego e uma nova direção. Ela não era uma socialite ocupando um cargo honorário, era uma profissional experiente, com conhecimento de causa. Nas reuniões, suas opiniões não eram baseadas em relatórios, mas em vivências. Ela falava sobre a necessidade de equipamentos modernos em hospitais da periferia, sobre a importância de programas de apoio psicológico para profissionais de enfermagem, sobre a urgência de humanizar o atendimento a pacientes idosos. Sua voz, calma e segura, carregava a autoridade de quem esteve na linha de frente, mas seu envolvimento ia além das salas de reunião. Helena começou a viajar. Não para os destinos turísticos da moda, mas para os rincões do Brasil que ela só conhecia pelos relatos de pacientes. Queria ver com os próprios olhos a realidade da saúde pública em comunidades ribeirinhas na Amazônia, em vilarejos no sertão nordestino, em favelas nas grandes capitais. Viajava sem alarde, muitas vezes acompanhada apenas por um assistente da fundação. Conversava com médicos, enfermeiros, agentes de saúde. Sentava-se em postos de saúde precários, ouvia as histórias, entendia as necessidades. Cada viagem era uma aula, uma imersão que alimentava seus projetos com realidade e empatia. Em uma dessas viagens, a uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, ela conheceu uma mulher chamada Clara, de 40 e poucos anos, que trabalhava como auxiliar de limpeza no hospital local e sonhava em ser enfermeira. Clara contava que já não tinha idade para começar, que os custos eram altos demais, que precisava sustentar os filhos. A história dela ecoou profundamente em Helena. Ela viu em Clara um reflexo de si mesma, da paixão pelo cuidado que a movera por toda a vida. E viu também as barreiras que tantas mulheres mais velhas enfrentavam para se reinventar profissionalmente. Foi ali, naquela conversa, em um banco de praça, que nasceu sua iniciativa mais pessoal e transformadora. De volta a Campinas, com a ajuda de sua equipe, ela estruturou a Bolsa de Estudos Helena Ribeiro. O programa era especificamente desenhado para mulheres acima de 35 anos, de comunidades carentes que desejavam cursar enfermagem.
A bolsa não cobria apenas as mensalidades da faculdade, oferecia também um auxílio-custo para que pudessem se dedicar aos estudos sem comprometer o sustento de suas famílias. Era um projeto que transformava sua própria dor, a de ter sido descartada por sua idade, em uma ponte para o futuro de outras mulheres. Ela não estava apenas financiando educação, estava investindo em dignidade, em segundas chances. A notícia do programa se espalhou e as inscrições superaram todas as expectativas. Helena fazia questão de participar do processo de seleção, lendo as cartas de inscrição, ouvindo as histórias. Cada mulher que ela ajudava a capacitar era uma vitória pessoal, uma forma de reescrever seu próprio passado. A enfermeira que fora forçada a se aposentar agora se tornara uma mentora, uma catalisadora para uma nova geração de cuidadoras. Ela, que um dia fora chamada de peso morto, agora era a força motriz que impulsionava a vida de dezenas de mulheres. Sua vida pessoal também encontrou um novo ritmo. A casa em Campinas se tornou um refúgio de paz. Ela aprendeu a cuidar do jardim, a sentir o prazer de ver uma semente brotar. Reatou contato com antigas amigas, aquelas que a vida corrida a havia afastado. Viajavam juntas, davam risada, compartilhavam confidências. Helena descobriu a alegria de uma amizade sem interesses, baseada apenas no afeto e na cumplicidade. Em uma tarde de outono, enquanto tomava um chá na varanda, seu celular tocou. Era um número que ela não reconheceu de imediato. Ao atender, ouviu uma voz jovem e hesitante do outro lado. Tia Helena? É a Lívia. Lívia, a filha do primeiro casamento de Caio. Helena não a via há anos. Era uma adolescente quando Helena e Caio se casaram, e a relação entre elas sempre fora distante, marcada pela indiferença de uma jovem absorvida em seu próprio mundo. Helena sempre a tratara com carinho, mas nunca conseguira quebrar a barreira. Lívia, querida, que surpresa! Como você está? Perguntou Helena, o coração subitamente apertado por uma mistura de memórias. A voz de Lívia estava embargada. Eu precisava falar com você. Eu soube de tudo. O que meu pai fez e o que você fez por ele, por nós, por tanto tempo. Eu era uma adolescente tola, egoísta. Nunca agradeci, nunca enxerguei. Me perdoa? As palavras da moça eram sinceras, carregadas de um arrependimento que Helena não esperava. Eu descobri a verdade sobre o apartamento, sobre a faculdade dele. Ele me contou, num momento de fraqueza. E eu senti tanta vergonha, Helena. Vergonha dele e vergonha de mim mesma por nunca ter percebido o seu valor. Continuou Lívia, as palavras saindo em uma torrente. E tem mais uma coisa, eu estou terminando o colégio e eu quero fazer enfermagem. Helena ficou em silêncio, absorvendo a ironia e a beleza daquele momento. A filha do homem que a desprezara agora queria seguir seus passos. Eu vi sobre a sua bolsa de estudos, disse Lívia, a voz mais baixa. Eu não quero pedir isso, não tenho o direito, mas eu queria que você soubesse que você me inspirou. A sua força, a sua dignidade, é isso que eu quero ser. Naquele instante, Helena sentiu o último nó de seu passado se desatar. A raiva, a mágoa, tudo se transformou em uma compaixão profunda. Ela viu em Lívia não a filha de Caio, mas uma jovem buscando seu caminho, inspirada pelo legado que ela, Helena, estava construindo. Lívia, disse Helena, a voz suave, mas firme. A enfermagem é uma profissão linda e difícil. Se é isso que você realmente quer, eu vou te apoiar. Não pela bolsa, mas porque você é parte da minha história e porque todos merecem a chance de seguir sua vocação. Ao desligar o telefone, Helena olhou para o seu jardim. O sol do fim de tarde pintava as folhas com tons de dourado. O som da fonte era uma melodia constante de renovação. Ela entendeu, com uma clareza que aquecia a alma,
que sua maior vitória não era a fortuna no banco, nem a justiça no papel. Era aquilo. Era a capacidade de transformar dor em cura, de inspirar uma nova geração, de perdoar não por fraqueza, mas por força. Era o resgate não apenas de sua identidade, mas de sua capacidade de amar e de se conectar, agora, em seus próprios termos. Ela, enfim, não vivia para ninguém. Vivia por si mesma e, ao fazer isso, tocava a vida de outros de uma forma que jamais imaginara ser possível. E assim, na tranquilidade de seu jardim, Helena finalmente entendeu que a verdadeira fortuna não estava nos milhões que herdou, mas na coragem de resgatar a si mesma. Ela não precisou de vingança para vencer. Sua vitória foi silenciosa, regada pelo café com cheiro de liberdade e pelo som da fonte, que todos os dias lhe lembrava que a vida, como a água, sempre encontra um novo caminho para seguir. Se a jornada de superação e dignidade de Helena tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu curtir, para que mais pessoas possam se inspirar com essa história. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas.